Adroaldo, eu já vou começar cutucando. Vamos lá. A gente sabe da questão da margem dos consignados, que teve aquela repercussão grande, tem a questão do superendividamento, e eu mesmo fui o que lutei muito para a margem sair, e depois que a margem saiu, eu mesmo questionei muitas coisas que aconteceram com a margem. O pessoal sabe e sempre ouviu que aqui eu sou muito transparente. Depois que saiu, houve muita questão de roubo de margem, os bancos começaram a fazer uma cachorrada com muitos aposentados e pensionistas, inclusive, através da Anadips, a gente vai mover uma ação de dano moral coletivo contra os bancos, estão fazendo empréstimo sem as pessoas solicitar, estão depositando lá dentro da conta das pessoas e já fazendo a previsão do desconto sem as pessoas pedirem, sem elas terem a liberdade de abrir uma pesquisa, procurar um melhor crédito. Isso está acontecendo muito. Como subterfúgio disso, tem aquele texto da margem social que foi encaminhado para vocês. E a gente sabe o posicionamento do Senado. O Senado é veementemente desfavorável ao superendividamento. Isso eu já ouvi da boca do Ever, de vocês, do país e de vários outros senadores. A gente sabe disso. Como subterfúgio, foi onde surgiu a margem social. E eu entendo que essa margem social casa até com o posicionamento de vocês. Tanto é que ela foi abraçada pelo Pompeu de Matos, que protocolou o projeto na Câmara. É um deputado que já é um parceiro na nossa luta em prol do aposentado pensionista e faz as coisas acontecerem. O que a margem social ela prevê? Primeiro, ela é baseada num projeto de lei do senador Girão. Virou lei já. Ela trata de dar um crédito mais barato, esse do senador Girão, para nós, profissionais liberais, que é uma taxa de juros bem reduzida. E a gente pegou a mesma taxa de juros e aplicou nesse projeto, só que com uma diferença grande. A garantia do consignado é muito maior do que uma garantia que um profissional liberal dá, afinal, desconta direto do salário. Então, a taxa de juros seria 2 Selic mais 2,5%. Haveria um aporte do governo com recursos, assim como eles tiveram coragem de lá injetar 1,2 trilhões nos bancos, ele também poderia dar esse suporte agora, nessa hora, para o aposentado pensionista. Esse é o primeiro ponto. Segundo, seria isento do IAF, seria uma linha de crédito extra. Ela não tem nada a ver com a margem de 5% do consignado. Ela seria uma linha extra, que seria consignada, mas ela não vai computar dentro de margem. Por exemplo, se eu quero pegar um empréstimo, eu só tenho 5% para pegar. Ah, doutor Sandro, mas eu tenho 30% livre. Eu quero pegar os 30%. Não, você tem 5%. É uma linha de crédito que libera até 5%. Segunda, tem uma limitação de teto. Você imagina um juiz pegando a margem dessa com um salário de 30 e tantos mil. Não, 20 mil é o limite máximo de crédito que você pode pegar nessa linha. E qual um dos requisitos? Sair do superendividamento. Porque você vai pegar essa linha de crédito mais barata. Por exemplo, eu tenho um consignado convencional, a taxa de juros dele é 1,82, se foi feito durante a pandemia. Eu vou, por mês, o que dá é 24% ao ano. Eu vou pegar uma taxa de juros muito mais baixa, que é da margem social. Então, só para você ter uma noção, eu recebo um salário mínimo de aposentadoria, de pensão. Eu vou pegar a margem comum, essa de 5%, que saiu pela MP 1006. Eu vou conseguir pegar R$ 2.200 para pagar uma parcela de R$ 50. Se eu fizesse a mesma margem, mas agora a margem social, eu conseguiria pegar 3.900, eu quitaria a margem anterior, sairia daquela dívida, continuar pagando a mesma prestação e ainda me sobraria R$ 1.300 ou R$ 1.400 de troco. Isso seria para eu sair do superendividamento. Então, se eu devo para um agiota aí R$3.000, eu pegaria isso com a margem social, que é um juro absurdo, ou um empréstimo pessoal, que é um juro absurdo, eu pegaria a margem social, quitaria esse débito e ficaria com uma parcela pequenininha. Ela é liberada para servidores municipais, estaduais, federais e militares também. E o recurso que haveria de injeção na economia seria imenso. Para o governo, Eduardo, só para você ter noção, seria uma forma dele sair do teto de gastos, aplicando isso e injetando recursos na economia. Porque, presta atenção, não é doação,
entrega de dinheiro igual está acontecendo com o auxílio emergencial. É liberação de crédito com uma previsão de recurso de volta. No ativo e passivo do governo, ele vai entrar como um ativo. Eu vou dar esse dinheiro e ele vai entrar como um ativo. Eu vou estar numa liberação ali dentro do teto de gastos, vou ajudar uma parte grande da população, que é o aposentado, pensionista e servidores, vou injetar bilhões na economia e ainda vou ter um ativo para receber. Como que o Senado receberia esse projeto? Qual que é o seu posicionamento? Porque eu sei que você tem o quê? 20 anos de casa, já. Você já sabe até o que o Senado pensa. Você já conhece até o cheiro do Senado ali. O que você acha? Diferença entre margem de 5% e margem social. Fala aí pra gente, sem papas na língua. Beleza. O que acontece? O Senado Federal hoje ainda não conhece a margem social, né? Então, o tema é absolutamente desconhecido dos senadores. Tem que ser claro em relação a isso. Primeiro que a proposta entrou pela Câmara dos Deputados, quer dizer, ela passará por discussão e futura votação lá. Independente dessa votação lá demorar ou acontecer rápido, o Senado Federal tomará conhecimento, assim, na amplitude do tema, quando ele chegar ao Senado. O que é importante acontecer é economizar tempo, quer dizer, vocês têm uma grande capacidade de mobilização e de acesso aos parlamentares em todo o Brasil. Então, fazer os parlamentares nos seus estados tomarem já conhecimento desse tema é um grande avanço. Eu costumo dizer muito que deputado federal e senador não vivem em Brasília. Eles não moram em Brasília, a vida deles não é lá. A vida deles é no estado. E, geralmente, quando eles desembarcam em Brasília, isso vale para a grande maioria das matérias. Geralmente, quando eles desembarcam no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília, eles já estão decididos no que vão votar. Então, é muito importante que vocês que atuam junto aos aposentados e que sabem a força que esse segmento tem, é importante fazer essa pregação junto aos parlamentares, já nas suas bases, para que eles cheguem a Brasília dizendo, opa, eu já sei o que é isso. Eu lá no estado conversei com fulano, já fui recebido lá por essa e por aquela representação de aposentados, né? É fundamental que isso aconteça, porque é óbvio, o Senado Federal tem um posicionamento que esse ano ficou muito claro, de extrema preocupação com o superendividamento. Você, Sandro, que tem uma proximidade, por exemplo, com vários senadores, sobretudo com o senador Paulo Paim, e ninguém vai dizer que o senador Paulo Paim não é um defensor dos aposentados, ele é um defensor dos aposentados, mas você sabe as restrições que ele tem, as preocupações que ele tem com o aumento de margem consignada. É a preocupação que nós temos, que por mais que se explique que no momento é importante fazer, que os aposentados precisam, há sempre a preocupação de que a médio e longo prazo significa sacrificá-los ainda mais. E o Senado Federal entendeu, por exemplo, na discussão desse ano, que o aumento de margem é a mesma coisa que você permitir que o agiota empreste mais dinheiro. É dizer, não, mas a margem é mais barata. Pois é, mas o aposentado vai lá pegar e no médio prazo ele vai estar mais endividado ainda. E aí diz, não, mas o aposentado quer? Pois é, mas quem está endividado, está com a corda no pescoço, procura o agiota, né? Quer dizer, a pessoa que precisa do dinheiro, ela está vivendo uma situação imediata. E o problema imediato dela acaba sendo mais premente na decisão que ela toma do que o médio prazo. E o Senado Federal procurou pensar muito no médio prazo. Entendeu que a Câmara não refletiu adequadamente na matéria, aprovou num calhamaço de um monte de outras coisas, a emenda da margem que veio da Câmara dos Deputados é o que a gente chama de emenda jabuti, né? Ela veio num pacote de coisa que não tinha nada a ver com o assunto. E aí você viu que o posicionamento do Senado não foi o posicionamento de um ou outro senador. O Senado sequer se dividiu, né? Ele foi praticamente unânime contra. Então, a ideia da margem social, ela precisa ser bem trabalhada junto aos parlamentares, para que eles se convençam de que ela é uma boa solução, que ela não é uma maquiagem para continuar endividando mais o aposentado. É um tema que nós mesmos, a liderança do PDT, o senador Everton, que foi ponta de lança naquela luta contra o aumento da margem lá atrás, a gente precisa mesmo conhecer melhor o tema, fazer análise dos números, né? E esse trabalho tem que ser feito agora, de imediato, junto à Câmara dos Deputados, que é quem terá que votar a matéria primeiro. Eu acho que é muito positivo vocês terem colocado esse tema na mesa, como uma alternativa. Se o texto que vai ser aprovado, partindo-se da premissa que vai ser, e eu acho que vai ser, porque o Pompeu é um campeão de projetos e é um campeão de aprovação de projetos. Vocês não poderiam ter escolhido pessoa melhor para representá-los nesse tema. Então, eu parto do princípio de que o Pompeu vai conseguir levar adiante a votação e a aprovação da matéria.
Não sei dizer se o Congresso é assim, ele debate o tema, não sei se o texto aprovado será exatamente esse, ou se ele sofrerá algum ajuste que o Congresso julgue importante fazer, né? Assim, a gente tem uma má vontade tremenda com o sistema financeiro, né? E eu quero voltar a falar disso depois, né? A gente entende que o sistema financeiro, ele é, sobretudo no Brasil, com a concentração bancária que ele tem, ele é extremamente predador da economia, ele é um sanguessuga da economia brasileira, né? Você vê que essa semana nós tomamos uma porrada no Senado, anteontem, com a aprovação de dois projetos dos sonhos do sistema financeiro, e que foram votados quando o parlamento está lá na reta final da campanha eleitoral. Então, você tem que entender que, historicamente, é o período em que os parlamentares estão priorizando o processo eleitoral na reta final e aproveitando até de que toda a mídia nacional está voltada para a campanha americana, né, da eleição americana. Quer dizer, aprovou-se dois projetos que há muito tempo estavam engavetados no Congresso, porque são danosos para a sociedade, e vocês viram quantos votos contra teve no Senado Federal? A independência do Banco Central, que não tem nada de independência do Banco Central, na verdade é dependência do Banco Central da Ibovespa. O governo vendeu o Banco Central, a gestão do Banco Central, para o mercado financeiro, porque se tu pegar nos últimos 30 anos do Brasil, quem é que gere o mercado financeiro? É banqueiro. Os dirigentes do Banco Central são ex-banqueiros. Então, agora, além de tudo, além de você ter na presidência do Banco Central um banqueiro, como é desde os últimos 30 anos, ele não vai responder mais ao governo. O Ministério da Economia não manda mais do Banco Central. Então, é terrível. Então, para ver como o sistema financeiro ele é um risco sempre para a saúde das finanças do Estado, e isso ajuda a causar mais preocupação nos deputados e senadores em relação a mexer com margem de aposentado, porque entende que está dando para o sistema financeiro oportunidade de ir mais para cima, assim, na jugular do aposentado já tão endividado.